E aí, galerinha, beleza? Oi, galera! Hoje, aqui na Terra do Contrário, nós vamos te contar de onde vêm os ventos. Isso mesmo! Na escola, a gente aprende que o vento é o ar em movimento. Exatamente. Mas a gente sempre fica com aquela dúvida na cabeça. O que faz o ar se movimentar? E aí, ficaram curiosos para saber mais de onde vem o vento? Então fiquem aí até o final do vídeo. Exatamente. Então vamos lá? Eu sou Heraldo Kaminski. Eu sou o Davi Kaminski. E hoje vocês vão aprender de onde vem o vento aqui na Terra do Contrário. Onde é que fica essa terra do contrário? Fica lá do lado que fica de cá, fica lá do lado que fica de lá. Fica lá no lado que fica de cá, fica lá no lado que fica de lá. E aí, galerinha, beleza? Oi, galera! O vento. A gente sempre aprendeu que o vento é o ar em movimento, certo? Certo. Ou seja, a gente já respondeu a pergunta aí da galerinha, né? De onde vem os ventos, né, Davi? Não mesmo. Então... A gente só disse o que é o vento e não de onde ele veio. Isso, olha, mas antes que a gente te responda, né, de onde vêm os ventos, a gente precisa te explicar quais são os tipos de ventos. Parece ser algo bem simples, mas existem vários tipos de ventos. Isso. E eles se alteram de acordo com a sua duração, variando entre ventos constantes, ventos periódicos e locais, né? Ou variáveis. Sim, os ventos constantes são aqueles que sempre acontecem e mantêm um tipo de padrão. E eles são divididos em ventos alísios e contralísios. Isso mesmo. Os ventos alísios são aqueles ventos que vêm da região polar e dos trópicos em sentido à linha do Equador. Esses ventos carregam umidade e provocam chuvas nas regiões onde eles geralmente se encontram. Isso, e os ventos contralísios, né? O próprio nome já diz, eles fazem o sentido contrário dos ventos alísios. Sim. E esses ventos vão da linha do Equador e vão para os trópicos, e geralmente são ventos muito secos. Então agora vamos falar sobre os ventos periódicos. Esse tipo de vento, eles acontecem de forma repetitiva e de acordo com alguma estação do ano. É isso mesmo, o próprio nome já diz o que é, né, pai? Isso. Ou seja, acontece em algum período de tempo, e a gente pode classificar em dois tipos: as monções e as brisas. Isso mesmo. As monções, eles são aqueles ventos que se deslocam do continente para o mar e do mar para o continente. E de acordo, é claro, com a estação do ano. O principal local que acontece esse tipo de vento é na Ásia Meridional. E não é à toa que também é chamado de Ásia das Monções. Isso mesmo. Já as brisas, elas são movimentos repetitivos e constantes. E são ventos que vêm do mar para o continente e do continente para o mar. Isso mesmo. E lembrando que as brisas sopram do mar para o continente durante o dia e do continente para o mar durante a noite. Então vamos falar aí sobre os ventos locais ou variáveis. Esse tipo de vento acontece em uma determinada região durante um certo período do ano. Esse vento não segue um padrão, mesmo porque ele depende das condições naturais de cada localidade. Exatamente. No Brasil, aí, por exemplo, existem ventos aí que vêm do noroeste para o sudoeste e do sul para o centro-oeste. Esses ventos são importantes para espalhar as chuvas, e sem eles haveria algumas regiões que choveria além do normal e outras iriam sofrer com secas. Isso, para analisar é o que vem acontecendo aqui em Curitiba. Não está chovendo o suficiente para abastecer os nossos reservatórios de água, né? Sim, bem isso, né, pai? Mas agora que a galerinha sabe os tipos de ventos, vamos mostrar de onde eles vêm? Opa, bora lá! Pois então, Davi, durante o dia, né, a gente percebe que uma hora venta, outra hora não venta. E notamos também que passamos dias, às vezes, sem um vento sequer, né? Fica aquela tranquilidade, né? Sim, mas a galera em casa deve estar se perguntando: de onde vêm os ventos? Como eles se formam? E outra, será que tem um ventilador enorme soprando todo esse vento? Então, olha, são várias questões, né, que a gente acaba tentando descobrir da onde que vem o vento, o que causa ele, né?
E a resposta é bem simples. O vento nada mais é do que a combinação entre a pressão atmosférica e a temperatura do ambiente. Ou seja, precisamos ter uma variação muito grande na pressão atmosférica e na temperatura para gerar o vento. Isso, por exemplo, né? Se a gente pegar aí a pressão atmosférica de uma determinada região, que esteja aí a 1020 milibar, e a cerca de 60 quilômetros, essa pressão caia para 1015 milibar. É uma variação de 5.000 milibar num período curto de tempo, né? Numa distância muito curta. E se usarmos uma equação física, vemos que a variação resulta em um vento muito forte. Mas digamos que esta variação aconteça a 500 km. O vento vai ser muito fraco. Isso, porque ela vai perdendo força, né? Sim. A pressão vai diminuindo, mas ela está muito longe. Então até chegar lá, o vento já vai estar bem fraco. Já vai estar bem fraquinho, virou uma marolinha dele. E isso funciona também com a variação da temperatura. Quanto maior for essa variação, mais rápido será o vento. Isso mesmo. Sabe quando a gente está naqueles dias que mal tem vento? Então, isso significa que a gente não está tendo a variação da pressão atmosférica e nem da temperatura. E regiões do planeta que ventam muito são locais que chamamos aí de latitude de 60 graus. E esta área aqui na América do Sul fica entre a Antártida e a Argentina. Isso mesmo. E nessa região fica localizada aí o cinturão de baixa pressão. E lá a variação da pressão atmosférica é tão grande que resulta em ventos constantes aí de 100 a 150 km por hora. E esses ventos também são responsáveis por formações de ondas no mar. E quanto mais rápido é o vento, maior o atrito com o vento e a água, resultando em ondas cada vez maior. Ou seja, todas essas regiões aí que têm grandes ondas, elas estão próximas, né, a locais que ventam muito. Sim, e os ventos são bem importantes, pois eles transportam energias e com isso ajuda bastante o nosso ecossistema. Isso mesmo, né? E sabendo disso, a gente vê que o vento, né, tem uma importância crucial para a nossa vida. Sim. Porque eles são responsáveis, né, por fazer chover ou não em determinada região. Mas isso iremos deixar para um próximo vídeo. E quando o vento é gerado por conta disso, ele sobe em altitudes muito grandes. E quando ele desce, ele impede a formação de nuvens. Isso, e com isso a gente tem aí as formações de desertos, né? Como o deserto do Saara ou até mesmo o deserto do Atacama, aqui no Chile. Pois o vento descendente aí dessas regiões, ele é muito forte. E com isso ele impede a formação de nuvens, né? Fazendo com que esses locais sejam quentes demais. E agora se uma pessoa te perguntar o que é o vento, você já vai saber responder para ela. Exatamente. Ou seja, quando alguém perguntar agora para você o que é o vento, você olha para ela e diz: o vento é o ar em movimento, né? Mas não, né? Aqui vocês aprenderam que o vento nada mais é do que a combinação entre a pressão atmosférica e a temperatura. Isso mesmo. E quanto maior a variação, maior será a velocidade do vento. É isso aí. Então, se tiver uma variação muito grande, o vento é gigantesco. Sim. E se não tiver essa variação, o que acontece, Davi? Não tem vento. É isso aí. E aí, galerinha, o que vocês acharam aí do nosso vídeo de hoje? Legal descobrir aí de onde vem o vento, não é mesmo? Muito legal, né, pai? E agora a galerinha sabe muito sobre o vento. E também sobre o clima da sua região. Exatamente, mesmo porque o vento é responsável pela variação climática do nosso planeta. Sim, e se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo como esse. Exatamente, e a gente vai se ver sempre aonde? Aqui na Terra do Contrário. Até mais, galerinha! Tchau, galera! Fui!